Estamos de volta com o Esporte UESB, que já falou de kart, já falou de futebol, já prestamos uma homenagem ao nosso grande e querido amigo Ale Guimarães. E agora nós vamos falar de Campeonato Baiano Juvenil. Teve o jogo aí, Astro e SCPP Vitória da Conquista, SCPP Vitória da Conquista e Astro. Põe na tela. A última rodada da primeira fase definiu as equipes classificadas para a sequência do Campeonato Baiano de Futebol Juvenil. No grupo 1 se classificaram Bahia, Serrano, Fluminense de Feira e Galícia, e no 2, Vitória, Vitória da Conquista, Salvador e Atlético de Alagoinhas. Participam da competição jogadores de até 18 anos de idade. Até aqui foram marcados 200 gols, uma média de 3 gols por partida. Na sua última partida, o Bodinho venceu o Astro de Feira de Santana pelo placar de 2-1. O time visitante saiu na frente com esse gol ainda no primeiro tempo. Mas o Vitória da Conquista virou o jogo com um gol de Flávio. E outro de Leonardo, o artilheiro do time e um dos artilheiros da competição, com 8 gols. É um campeonato que você vê que dá oportunidades, garotos que vêm da base, garotos que têm um futuro para construir, né? Esse campeonato, não só esse, como todos os outros que envolvem a base, é um campeonato muito importante. É uma oportunidade que o Conquista deu pra gente, né? O time do interior disputar com os times grandes. A gente está fazendo uma boa campanha, ter sido o melhor colocado da Bahia, disputando frente a frente com Bahia e Vitória. É uma oportunidade boa para ajudar nosso futuro aí, para ajudar a família. Eu agradeço muito a Ederlândia a oportunidade de estar defendendo o time aqui, o Conquista, e que se a gente puder, a gente chega mais além, à final, e conquista o título da competição. A campanha do time até aqui, com 10 jogos, é de 7 vitórias e 3 derrotas. A equipe enfrenta agora, na próxima fase, o Fluminense de Feira. Mas o objetivo do time é superar as duas grandes forças do futebol baiano, Bahia e Vitória, e trazer o título para o interior do estado. A expectativa é continuar com a mesma pegada, pegar a Bahia e Vitória e tentar arrancar a vitória em cima deles lá dentro e aqui também, e chegar na final, né? Para trazer o primeiro título inédito, que é a primeira vez que a gente está disputando a competição, a gente chegar longe. Determinação, botar um pouco de garra para a gente sair com a vitória e vir decidir aqui dentro de casa. Toda equipe tem que ter determinação desde a base até o profissional. E essa equipe aqui com certeza não é diferente. Vem um trabalho que já vinha há um tempo trabalhando com essa garotada e com certeza há de vir muitas vitórias pela frente. Dos juvenis do Campeonato Baiano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta venceu por 3-0 a Portuguesa e lidera com 3 pontos. O Joinville também venceu por 3-0 o Ceará e agora assume a vice-liderança. O Vasco perdeu por 1-0 para o Santinha, o Santa Cruz, e ocupa agora a 3ª colocação. O Avaí perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense, mas completa ainda o G4. Tá aí a Série B, que o Vasco chegou, encostou ali na liderança, chegou a estar empatado com a Ponte Preta e perdendo apenas no número de vitórias. Todo mundo pensou que era o momento da arrancada vascaína. O Vasco tropeça no Santa Cruz, lá em Recife, e infelizmente o Vasco não consegue ainda arrancar para o título da Série B do Campeonato Brasileiro. É questão de honra o Vasco ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Time grande que cai tem que voltar como campeão, a não ser que tenhamos outro time grande na disputa. Não é o caso, só temos o Vasco da Gama, que tem que subir como campeão, e é isso que Papai Joel deve estar trabalhando na cabeça dos seus atletas. Vamos conferir agora a classificação e os resultados do último final de semana do Campeonato Brasileiro Série A. Põe na tela. Na rodada 29, o Botafogo empatou com o Sport em 1-1 e o líder Cruzeiro ganhou do Vitória por 1-0. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1 e o Figueirense goleou o Coritiba por 4-0. O Internacional perdeu para o Corinthians por 2-1 e o Santos venceu o Palmeiras por 3-1. O Fluminense venceu do Criciúma por 4-2 e Goiás e Grêmio empataram em 0-0. Para encerrar a rodada, o São Paulo venceu o Bahia por 2-1. O Cruzeiro permanece líder com 59 pontos. O São Paulo se recuperou e assumiu a segunda
colocação com 52 pontos. O Internacional agora está em terceiro com 50 pontos. 50 também é a pontuação do quarto colocado, Atlético Mineiro. Pertinho da zona da Libertadores está o Corinthians com 49 pontos. E é seguido pelo Grêmio com 47, Santos e Fluminense com 45 cada e Goiás com 38 pontos. Em décimo está o Atlético Paranaense com 37, em seguida vem Flamengo e Sport, os dois também com 37, e depois o Figueirense com 35, Palmeiras e Chapecoense com 34 e o porteiro do Z4 Vitória com 31 pontos. O Botafogo é o primeiro da zona de rebaixamento com 30 pontos. O Bahia está em 18º também com 30. Em 19º vem o Criciúma com a mesma pontuação dos anteriores e em 20º o Coritiba com 29 pontos. Poderíamos ter mais emoção nesse Campeonato Brasileiro se o Vitória segura esse empate contra o Cruzeiro. Eu estava assistindo o jogo torcendo para o Vitória como nunca, porque segurando o empate eram só 5 pontos até o São Paulo, agora são 7. Eram só 7 pontos até o Atlético, agora são 9. Cruzeiro, mesmo com algumas derrotas seguidas, foram 3, 2 no Campeonato Brasileiro, ainda caminha a passos largos para ser campeão brasileiro mais uma vez. O São Paulo ficou em segundo colocado, já que o Inter é um negócio estranho, esse Inter de Porto Alegre. Joga uma partida excelente e outra horrível, uma excelente e outra horrível. Tá parecendo o Corinthians. O Corinthians é o seguinte, vamos jogar contra o Figueirense em casa. Ai, meu Deus do céu, vamos perder. Vamos jogar contra o Inter fora, somos favoritos. É o time Robin Hood, rouba dos ricos para dar para os pobres. Tá assim com o Corinthians, que levou uma lavada do Atlético Mineiro no meio da semana passada. Tá faltando água em São Paulo, eles foram levar uma lavada lá em BH. Mas Copa do Brasil é assunto para outro momento. Atlético Mineiro vem em quarto e vem bem se estabelecendo no G4. Mas vamos falar lá de baixo, porque não houve muitas mudanças lá embaixo. Só o Botafogo que ganhou posições, porém não saiu do G4. O Botafogo que vive um mangue. O Botafogo que vive uma bagunça. O Botafogo, se não cair, é um ato de muito heroísmo dos seus jogadores. É quase impossível, no meio bagunçado, horrível, que o Maurício Assunção deixou o Botafogo, esses jogadores manterem esse time na primeira divisão. O Palmeiras perdeu uma depois de 3 vitórias seguidas e já se vê ameaçado, uma vez que a diferença são apenas 4 pontos. O Vitória poderia ter ganho mais um pontinho e ter roubado esse lugar do Botafogo, mas levou seu gol no finalzinho. E o Bahia, jogadores do Bahia levaram uma paulada na Sul-Americana no meio da semana, tem que abrir o olho. Agora só joga apenas, assim como o Vitória, Campeonato Brasileiro. E tem que deixar de pezinho mole. Tem que ganhar, apesar de jogar com o Atlético Mineiro no próximo jogo, mas tem que ganhar para sair dessa zona. E me parece muito mais o Bahia, que a ausência do salário, o atraso do salário, está pesando e está pesando muito contra o Bahia. O jogador que poderia se matar para pegar a bola na linha de fundo, pensa 2 vezes, já que ele está 3 meses sem receber. Ali na zona de rebaixamento, é muito parecida a situação de todos eles de salários atrasados e não só na zona de rebaixamento, mas na tabela em geral. Mas os jogadores do Bahia parecem sentirem muito mais essa ausência. Vamos ver o que vai dar. Gente, estamos terminando o nosso Esporte UESB. Claro, lembrando a você que semana que vem estaremos juntos, eu e Samara Dias, já que esses 2 últimos nós nos revezamos, eu por conta da minha maratona semana passada e ela porque está dodói essa semana, mas ela volta semana que vem, eu, Alvino Brito e Samara Dias, trazendo para você o melhor do esporte, do Brasil, do mundo e da sua região. Lembrando os nossos abraços, o Luiz pediu um abraço para a Samara, mas ela vai levar um abraço de Alvino Brito, Luiz, Cássia, João Vitor, Luan Felipe e Maria Luísa, aqui de Santa Marta. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda. Tchau, tchau!